O Brasil libertou um traficante internacional. O motivo? A Espanha se recusou a extraditar um jornalista brasileiro, apontando perseguição política. Essa decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes e agora levanta uma dúvida inquietante. O STF está agindo com justiça ou com vingança? Oswaldo Eustáquio é jornalista e vive no exterior. É acusado no Brasil por propagar desinformação e atacar instituições. O governo brasileiro pediu sua extradição à Espanha, alegando crimes contra o Estado democrático. Mas a audiência nacional espanhola foi categórica, recusou o pedido, afirmando haver motivação política evidente. Informação de momento: Espanha vê motivação política e nega extradição de Oswaldo Eustáquio. Informação que Elijonas Maia acaba de mandar para a gente aqui, nosso repórter Elijonas Maia. Vocês se lembram do caso do jornalista Oswaldo Eustáquio? Ele está na Espanha. Há um pedido de extradição para que ele seja enviado para o Brasil. Este é Oswaldo Eustáquio. Sabe o que aconteceu? A Justiça da Espanha negou esta extradição. A Procuradoria, a espécie do Ministério Público lá da Espanha, já havia recomendado à Corte, à Suprema Corte, que não extraditasse Oswaldo Eustáquio. Então, a Corte acaba de seguir a recomendação da Procuradoria e negar essa extradição. Deixa eu trazer aqui mais detalhes. Essa reportagem já está subindo no nosso site da CNN Brasil, mas eu já adianto aqui os detalhes para você. Olha só, a Audiência Nacional da Espanha, que é a mais alta corte do país, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo aqui do Brasil para fazer essa extradição tem, entre aspas, evidente conexão e motivação política. A decisão a qual a CNN teve acesso é de segunda-feira e encerra o caso no país europeu. Então, acabou. Na Espanha, não tem mais como recorrer. Lá, ele estaria foragido da justiça brasileira desde 2023. Mas a própria CNN já conversou com ele e ele diz que não se considera foragido, E sim um exilado. Olha, então deixa eu contar aqui para vocês o que diz a decisão, já em português vou falar para vocês aqui. A decisão diz que foi uma decisão colegiada, concordou então com a Procuradoria, em negar a extradição pelos feitos que motivaram a solicitação brasileira. O Tribunal Espanhol explica na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral entre Brasil e Espanha veda a extradição em casos de crimes políticos ou conexos a este. Vou chamar até... A reação veio logo em seguida. Alexandre de Moraes suspendeu a extradição de um traficante búlgaro preso no Brasil. Vasil Vasilev, capturado em Mato Grosso do Sul, foi acusado de transportar mais de 50 quilos de cocaína na Europa. Moraes justificou a decisão com base na quebra do princípio da reciprocidade. Mas a comparação causou espanto. Um jornalista versus um narcotraficante? Juristas apontam que a decisão de Moraes pode ter violado 2 tratados internacionais: a Convenção da ONU contra o Tráfico de Drogas e o Acordo Bilateral de Extradição com a Espanha. Este último, inclusive, estabelece que apenas a justiça espanhola pode definir se há motivação política, como já foi reconhecido no caso Eustáquio. O caso repercutiu fora do país. A revista britânica The Economist publicou uma série de reportagens criticando duramente a postura de Alexandre de Moraes. Segundo a publicação, ao combater a desinformação, o ministro estaria ultrapassando os limites e restringindo liberdades fundamentais. Uma das matérias o definiu como um dos juízes mais poderosos do mundo, mas alertou que seu protagonismo judicial representa um risco à democracia. Fizeram reportagens, 14 reportagens sobre o Alexandre de Moraes em 5 dias. 14. Então, assim, isso não é algo normal. Concordam comigo? Uma revista semanal, esquerdista, famosa mundialmente, logo no dia seguinte dessa decisão tresloucada do Moraes, soltando o traficante internacional, a The Economist solta
14 matérias sobre Alexandre de Moraes. E todas desancando. Todas com críticas. Não era matéria elogiosa, não. Todas com críticas. E aí? O que vocês pensam disso? Depois eu vou ler os superchats de vocês, tá? Aliás, outra forma de patrocinar o canal. Quem não quer ser membro, tal, pode mandar o superchat e também patrocina o canal, tá? Depois eu vou ler. Vamos ver aqui algumas chamadas. Não vai dar para ler 14 matérias aqui com vocês, mas eu separei aqui as chamadas da The Economist para vocês verem a sequência, assim, matadora. Olha, essa primeira, acho que aqui saiu de ordem, essa aqui é do dia 17, tem outras do dia 16. Tá fora de ordem, mas a gente vai ver tudo. Ó, Alexandre de Moraes conta com o apoio da lei brasileira em sua campanha para coibir o ódio online. Como qualquer democracia, o Brasil impõe limites à liberdade de expressão, mas o faz de forma bastante ampla e aplica esses limites com extrema severidade. Aí ele botou, né, um desenho do Alexandre de Moraes e escrever ali, né, o juiz que regularia a internet. E isso não é uma conclusão elogiosa deles, não. Alexandre de Moraes, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Ó, essa aí eu acho que foi a primeira. Olha ali a data, ó, 16 de abril. Você vai ver 4/16, é porque aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, aqui primeiro você coloca, não é dia, mês e ano. Aqui é mês, dia e ano. Então, só para esclarecer aí, o pessoal vai ficar confuso quando vira a data aqui que eu coloquei. Porque o print foi feito aqui, né? Vamos lá. Alexandre de Moraes, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. A democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas, e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos, mas os juízes do país também exercem poder demais. Nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser enxuto. Aí chama ali de juiz superstar, a excessiva concentração de poder no Brasil e tudo mais. Olha a sequência, gente. Olhem a sequência de publicações da The Economist. Ó, brasileiros perderam a fé em 2 dos seus 3 poderes. É essencial evitar uma crise de confiança generalizada no terceiro. Alexandre de Moraes conta com o apoio da lei brasileira em sua campanha para coibir o ódio online. Como qualquer democracia, o Brasil impõe limites à liberdade de expressão, mas o faz de forma bastante ampla e aplica esses limites com extrema severidade. O STF do Brasil ganhou inexoravelmente influência e prestígio à medida que o executivo perdia a sua legitimidade, mas há crescentes questionamentos sobre o seu próprio comportamento, a qualidade da justiça que presta e a adequação de suas sanções. Então você vê que todas essas publicações estão colocando a credibilidade do STF em xeque e mais do que do STF. Do Moraes especificamente, você veja que é sempre a cara dele que é colocada na imagem. Eles não colocaram a imagem do Barroso, a imagem do Dino, do Toffoli. E olha que tem a coisa contra esses também, mas eles estão concentrando no Alexandre de Moraes. Os juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil frequentemente decidem sobre questões que, na maioria dos casos, são de competência de autoridades eleitas, mas às vezes um deles se excede gravemente. Olha só. Falando na maior que o STF está adentrando nas competências das autoridades eleitas, ou seja, poder executivo e poder legislativo. E diz, olha, às vezes um deles, no caso, aí o da foto, Alexandre de Moraes, às vezes um deles se excede gravemente. Excede gravemente. Né? Como o juiz superstar, viu que eles chamaram de superstar, né? Concentra em si uma excessiva, né? Tem uma excessiva concentração de poder nas suas mãos. Aí coloca a foto dele, ó. Os juízes do STF frequentemente decidem. Essa aqui eu já coloquei. Ó, Alexandre de Moraes divide opiniões. O Elon Musk diz que ele é um ditador tirânico, disfarçado de juiz. Para os fãs do Alexandre de Moraes no Brasil,
ele é apenas o Xandão, que eles chamam de Big Alex. Alexandre de Moraes, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Depois eu vou falar disso aqui, olha, da notinha que o Barroso soltou. Então viram a sequência, né? Vocês viram a sequência. E eu parei para pensar, acho que todo mundo deve ter parado para pensar. Por quê? Deu para ver que foi algo muito direcionado e foi cronometrado. Foi logo no dia seguinte da decisão dele, soltando o tal do traficante. Foi algo muito, muito absurdo. E me parece que essa sequência de críticas da The Economist veio por ordem ou a pedido de alguém. Talvez tenha sido algo encomendado, e com certeza não foi encomendado pela direita, porque a gente sabe que a direita nem usa esses expedientes, e quem tem dinheiro, né, da direita não dá dinheiro para essas causas. Então, com certeza, não foi a direita que comprou reportagens. Certamente foi o establishment. Certamente foi o establishment. A gente já sabe, né, que o Moraes foi usado para o que interessava. Ele já foi usado, já fez o que precisava fazer, e agora ele já pode ser descartado. Esse descarte, pessoal, ele não se dá de um dia para o outro. Isso já vem sendo feito há mais de um ano. Eu já falei para vocês que desde 2023, isso já vem acontecendo. A imprensa já vem falando contra o Alexandre de Moraes. Em resposta à repercussão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota oficial. Afirmou que Moraes tem apoio do colegiado e que a corte atua para defender a democracia. Mas a nota não convenceu parte da opinião pública. Pesquisas mostram queda na confiança no STF e críticas à politização do judiciário se intensificam. Ao libertar um criminoso internacional, como resposta a um desacordo diplomático, o STF cruzou uma linha perigosa. A justiça deve ser imparcial e não usada como instrumento de vingança. A democracia brasileira depende de instituições firmes, mas também responsáveis. Afinal, quando o combate ao autoritarismo flerta com o autoritarismo, quem vigia os vigilantes?